Bom, então vamos ver a nossa correção aí na página 33, né, sobre o uso do dicionário com relação às palavras, né, aí na cultura africana. Então, a palavra axé, qual significado você encontrou? Temos alguns significados. Axé, força, vitalidade, energia, representa aí o poder de Oludumaré, que é o ser supremo, é a união entre os homens e os seus antepassados com a natureza. Às vezes também é usado como agradecimento, significa tudo de bom, que assim seja, também se tornou, né, o nome de um estilo de música criado na Bahia. Né? Não sei se você já viu, na Bahia, não é? O ritmo o axé, tem até também o grupo Olodum, né? Então, axé também se forma de tudo de bom, né? Que assim seja, axé, é assim? O balagandã é um ornamento, né, composto por uma penca de figas, medalhas, chaves e outros objetos, geralmente de metal. É usado como proteção espiritual, especialmente em dias de festa. O nome se refere ao ruído desse enfeite quando está no corpo de uma pessoa. Então, o balagandã, né, como fosse penca, é um molhozinho, juntando várias figas, medalhas, chaves, né, e objetos, geralmente de metal, porque balançando no corpo, né, dá esse som. Aí o balagandã, que é esse balanço dos objetos. Muitas pessoas usam, né, por exemplo, a figuinha, né, a figa, até em crianças colocam, né, que é para atrair um mal olhado, não é verdade? Tem gente que usa aquela figuinha vermelha ou a figuinha com a mãozinha fechada, ou aquelas adereços com um olho, né, para afastar o mal olhado. Tem várias crenças, né, gente? O que significa macumba? Macumba é um antigo instrumento de percussão de origem africana, também é utilizado em cultos afro-brasileiros. Macumba também é um ritual que é celebrado nesses cultos, certo? O significado atribuído à macumba, gente, como algo negativo, que muita gente conhece. Eu nunca ia falar, por exemplo, macumba como instrumento musical de percussão. O que mais se conhece sobre a macumba, gente, é que foi um feitiço que alguém fez, uma macumba, algo negativo. É uma prática de magia negra, entre outras derivações, né? Conhecimentos leigos do senso comum e que, em muitos casos, possuem um sentido pejorativo. Ou seja, as pessoas hoje conhecem a macumba como um ritual da magia negra, que geralmente é para prejudicar alguém, né? A outra palavrinha era o saravá. Saravá é uma interjeição que é usada como saudação amigável, como salve, seja bem-vindo, né? Então, fala, saravá, saravá, né? Seja bem-vindo, salve, né? É falado quando uma pessoa chega a um culto afro-brasileiro, também usado como um mantra em algumas atividades religiosas. Na página 35, a seção Fazendo História que não era fazer, e para relembrar verdadeiro ou falso. Apesar da dificuldade de culturas, alguns temas são comuns dos mitos indígenas no Brasil. Isso é verdadeiro? Sim. Apesar de termos várias diversidade de culturas, né, temos muitos aí dos mitos indígenas no Brasil. Essa influência da cultura africana com os indígenas. Então, houve também essa mistura, um pouco de cada coisa, né, gente? Os mitos dos povos nativos tratam, entre outros assuntos, a origem dos tempos, como os seres humanos aprenderam a realizar atividades do seu cotidiano verdadeiro, né? Nós vimos povos nativos, os indígenas, nós vimos a origem da noite, né? Nós vimos aí o texto sobre a origem da noite, então, eles sobre os assuntos de origem dos tempos. Nas comunidades indígenas, o xamã ou pajé é responsável pela caça de grandes animais e pesca em águas profundas. Falso. Nós vimos que o xamã ou o pajé, né, ele é responsável, né, pelas atividades religiosas, pela a fé, pelos movimentos religiosos, os rituais religiosos daquela comunidade. Então, a autoridade maior na tribo é o xamã ou o pajé.
esse representante religioso. No Brasil, muitos africanos escravizados encontraram a fé na identidade que os unia, gerando força para resistir e continuar vivendo. Verdadeiro, né, gente? Então foi na fé que eles encontraram forças para resistir a tantos maus tratos que eles sofriam aqui no Brasil como escravos. Então era através da fé que eles encontravam essa força para lutar, para resistir e continuar vivendo. De tradição monoteísta, o candomblé tem por base o culto à única divindade, a qual teria criado o céu e a terra há milênios. Falso, né, gente? Nós vimos que o candomblé, eles têm várias divindades, eles têm vários cultos, é verdade? Então, ele não tem só uma única divindade, né? Assim, a Umbanda é uma religião criada no Rio de Janeiro, no começo do século XX, possui enorme mistura de crenças e é conhecida como uma religião bem brasileira. Verdadeiro, né, gente? Nós vimos que a Umbanda, ela é exclusiva aqui no Brasil porque tem essa mistura de povos. Nós temos aí os indígenas, os africanos e o branco o europeu. Então, toda essa mistura, né, de crenças deu origem à Umbanda, a religião bem brasileira. Encerramos assim a nossa correção, o nosso capítulo 3, com as crenças indígenas e as crenças afro-brasileiras, que são os africanos.